Bom dia a todos ao segundo dia do Festival do Conhecimento, o UFRJ 2021. Eu sou Mauro Reis, editor audiovisual da UFRJ. Aqui está escrito embaixo Lobo Mauro, porque eu sou cineasta e no cinema eu sou Lobo Mauro. E esta é a live Futuros Negros. Ela é uma live que transborda muito amor combativo, negro, só com pessoas incríveis. Tem a Dríade Aguiar, tem o Lázaro Ramos, tem a Glenda Mello. E nós temos, né, como intérpretes, o Daniel. E depois nós vamos trocar, tem a Graciele. No backstage, vocês vão, às vezes, ouvir meu nome. Quem manda nessa live toda, diretora de imagem, é a Renata Soares. Então, vou falar assim, é engraçado, o tema do festival, é o segundo festival da UFRJ, ele se chama Futuros Possíveis. E é uma loucura de mais de 550 lives em 5 dias, gente. É mais de 100 lives por dia. Então, eu quero afirmar que são lives possíveis, porque o passado, presente e futuro, eles coabitam, né, quanticamente. Então, assim, nesse exato momento, está tendo outras lives, outras mesas do festival. Mas elas ficaram gravadas e deixarão de ser passado, caso vocês revejam no futuro. O que eu quero dizer é que essas lives vão ficar gravadas aqui, vão ficar disponíveis no YouTube para serem acessadas depois. Eu já vou começar com a Dríade Aguiar. Renata, coloque a Dríade aqui para mim. A Dríade é uma das fundadoras. Bom dia, Dríade. Bom dia, Lu. A Dríade é uma das fundadoras e editoras da Mídia Ninja e integrante da rede Fora do Eixo. Desde 2014 faz parte do ELA, Encontro Internacional de Feminismos, que gera projetos pautados no afrofeminismo, direitos LGBTQIAP+, antigordofobia e o protagonismo político das mulheres. Atualmente, gestora da rede de podcasts da Mídia Ninja. Dríade, acho que foi uns 2 dias atrás, eu vi uma chamada sua lá no Pontão da Eco, a saber, Pontão da Eco é a escola de comunicação, é onde eu trabalho. Eu trabalho na escola de comunicação da UFRJ. E ali tinha uma chamada da Dríade, uma chamada de uns 10 segundos, que ela falando sobre o Mídia Ninja e o desejo, no final, o desejo de mudar o mundo. E aí eu queria te perguntar, já que mudar o mundo e pensar futuros possíveis caminham de mãos dadas, né? Eu queria que você me falasse um pouco sobre como é possível mudar o mundo e essas possíveis estratégias. Até a Unesco, né, ela fala agora sobre alfabetização para o futuro. Mas, especificamente, eu também queria ouvir as suas reflexões em como criar esses futuros possíveis, negros, com protagonismo negro nessa criação. É contigo. Bom dia, gente. Bom dia, UFRJ, bom dia, Festival do Conhecimento, bom dia, Mauro, bom dia, Renata, bom dia, Daniel. Eu queria começar dizendo que você me colocou uma bomba aqui agora, às 9 da manhã, de tentar pensar o que são futuros, o que são possibilidades de futuros, né? Mas você coloca num caminho certo, pelo menos um pouco mais fácil de navegar, quando a gente pensa que futuro só é esse futuro todo porque a gente quer mudar o presente, né? É muito doido essa coisa toda que a gente tem esse quase fetiche pelo futuro, que a gente tem o tempo inteiro, mas aí ele só é presente porque a gente não está satisfeito com o que está acontecendo agora. Então isso é a coisa talvez que possa ajudar a gente a trilhar para chegar lá. Mas para fazer um paralelo do que isso significa, do que como a gente compõe isso dentro da Mídia Ninja, a Ninja nasceu para construir um novo presente das histórias que eram contadas no país, né? Isso significa um monte de coisa. Significa algumas mudanças que precisavam ser feitas dentro de como a história das ruas brasileiras eram contadas. Muita gente conhece e lembra, ao menos tem uma ideia histórica que a Ninja teve presente nos protestos de 2013 e a partir daí vem contando história de protestos de pessoas em rua e principalmente, né, de pessoas jovens. Depois a gente também conta a história da política brasileira, conta a história de pessoas negras, conta a história da cultura,
e vai contando histórias uma diferente da outra. Então, eu acho que talvez essa conexão com o meu ponto de partida para pensar futuro é pensar que a gente precisa, e ele só existe porque a gente quer muito mudar o presente. Mas eu também gosto de fazer sempre. Agora eu vou aproveitar um pouco do fato de que eu sou a primeira a falar nessa mesa, né? E para dizer que a gente costuma pensar o presente e aspirar pelo futuro, mas que a gente também tem que olhar para o passado, entender e compreender a nossa caminhada até aqui, né? A primeira coisa que eu gosto muito de sempre ou começar ou fechar falando é que para pessoas, enfim, eu sei que eu tô rezando missa para vigário aqui nessa roda que a gente está aqui hoje. Mas a minha pura presença nesse espaço, a nossa pura presença nesse espaço, significa uma vitória muito grande de ancestrais que nos colocaram aqui, né? Existe essa coisa de dizer que eu sou o sonho mais louco das minhas ancestrais, e isso eu levo muito a sério. Eu levo muito a sério de que existiam mulheres que lutaram tanto para se libertar de uma história de opressão física, psicológica, sexual, as minhas ancestrais que foram sequestradas para esse continente que aqui a gente está agora, e depois esse país, essa cidade. E aí, ao longo do tempo, elas passaram também a não só reescrever a sua própria história, mas reescrever o que é a história desse país, né? Quando a gente estuda a cultura, quando a gente estuda a história do Brasil, quando a gente estuda a história da política, sempre tem uma mulher negra envolvida. Sempre tem uma de nós que pariu um processo, que começou esse processo. Então, eu sempre gosto de lembrar que eu sou o futuro das minhas ancestrais, e por isso, por eu existir, o futuro deu certo. Então, eu só consigo ver uma predição de futuro que vai dar certo. E eu sei que eu sou muito otimista, às vezes até inocente, né? Um pouco assim, de achar que que o futuro só pode ser melhor e tal. Eu sei que isso soa terrivelmente otimista hoje em dia, mas essa é a única perspectiva da qual eu me predisponho a escrever as coisas e lutar por isso. Eu sei que a gente também está passando por momentos muito estranhos e difíceis, e esses momentos estranhos e difíceis podem se repetir ao longo da nossa história, mas ao mesmo tempo eu sei que esse momento estranho e difícil ele é melhor e ele está melhor porque a gente foi construindo ao longo da história melhores habitats para a gente viver agora. Eu queria aqui fazer uma elaboração filosófica e até talvez até um pouco mais política na sua parte mais técnica da coisa, falando sobre qual é o futuro que eu desejo para a gente, e aí versar sobre mais de nós em espaços de poder, na universidade, da presidência aos esportes, ao reconhecimento de fato completo e digno da nossa arte, da nossa construção, do nosso aporte à educação, do nosso aporte à economia, do nosso aporte ao debate do meio ambiente, da alimentação. Eu gostaria de versar tecnicamente um pouco sobre esses assuntos, mas eu confesso que como fala de abertura dessa missão dura aqui, que Mauro me deu, mas que estou muito feliz pelo convite da Isana de compor esse lugar, eu só queria falar de esperança mesmo. Eu acho que abrir os trabalhos falando de esperança e reverendando aos santos que me colocaram aqui e a todos que construíram esse caminho é a forma mais honesta, mas é a forma mais correta de começar qualquer processo. A Ninja luta através de seus projetos, seja ele como candidato, que ano passado ajudou a eleger 60 pessoas negras no campo da vereança pelo país, ou seja no campo de espaços mais de construção mais direta, como Pretas e Pretos no Poder, que é focado justamente em sistematizar e organizar plataformas para o poder negro se colocar, mas o que eu quero dizer mesmo é da minha total e completa esperança
e esperança aqui como um verbo superativo de realmente ir buscar esse espaço, de construir coletivamente para buscar esse espaço. E para encerrar, a gente vive aqui na Ninja versando, dizendo, vivendo, que a vida ela ou é coletiva ou ela é mais difícil, né? A vida coletiva, ela quando a gente pensa no bem em comum, ou a gente se constrói de forma coletiva, quando a gente se constrói em rede, as coisas que são difíceis, elas se tornam menos pesadas e compartilhadas. Então, isso é uma coisa que é um valor muito forte para a gente. Mas, nesse momento, eu gostaria de complementar que, se a vida presente é mais fácil porque ela é coletiva, o futuro só é possível e só será se ele for negro. É isso. Obrigada. Dríade, eu fiquei viajando aqui do que você falou, a coisa da esperança em movimento, a esperança como um ato, né, um ato político, uma potencialidade. E a coisa da ancestralidade, eu juro que eu viajei sobre, quando fala futuros possíveis e futuros negros. Assim, eu não sei nada de física, astrofísica, essas coisas, mas eu adoro viajar, né? E aí, pensando um pouco no que você falou, eu já vou me colocar um pouco. Eu sou um cineasta preto, mas... Não, eu sou preto, mas eu sou um cineasta branco. Eu digo isso porque eu sempre estudei com referências brancas. A história do cinema, branco. Eu só fui saber dos Osmond, Bulbu, o Joelzito, quando eu saí da faculdade. E por aí vai, né? Mas aí, você está falando da ancestralidade. A gente aqui está conversando, tem um delay, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o céu, aquela coisa das estrelas, né? Que aquela estrela já se apagou, a gente está olhando um passado infinito. Mas se a gente aqui está num delay, mas mesmo se a gente estivesse junto, se olhando, tem um filme maravilhoso que chama Nostalgia da Luz, um documentário chileno, que é um astrônomo explicando que quando eu olho para você, na verdade eu estou olhando, é o reflexo que bate em você, vem em mim, aí eu tenho, né? A mesma coisa quando eu te escuto, a mesma coisa quando eu te toco. Quando você me toca, se a gente desse a mão, que seria mais legal, se a gente desse a mão aqui agora, ia ter uma informação fisiológica no meu cérebro para voltar. Ou seja, eu sinto você e você me sente no passado. No passado, A gente sente... É doido, né? A gente sente o mundo inteiro no passado. A nossa sensação de mundo é no passado. E o louco, ou seja, a gente carrega a nossa ancestralidade. O mundo, a ancestralidade mundo, a gente carrega. Porque o presente já foi, né? O presente é sempre em movimento. É um passado contínuo, né? É doido. É muito doido isso. E aí eu pensei também que tem hora que eu viajo pro futuro, mas eu só viajo pro futuro, eu só estou no futuro quando você me olha. Porque se você tá me olhando, eu sou o seu passado, né? Olha que, acho que eu tô viajando demais. Mas assim, aquela parede ali... A gente vai embora. Então, você me sincroniza no mundo. Eu só sou sincronizado no mundo pelo olhar do outro. Aí a gente vem falando da coletividade que você falou, né? A ancestralidade e a coletividade, pensando na física, pensando nessas coisas mais nerd aí. Eu fiquei... Deu gatilho de nerd de física. Vai ter uma live ótima. Vai ter uma live que eu fiquei daqui 5 da tarde, hoje é 5 da tarde, com uma mulher que ganhou um prêmio de física, astrofísica, que a mulher quero ver se eu falei besteira. A mulher ganhou um prêmio que o Albert Einstein ganhou, entendeu? O poder, eu acho lindo. O Dríade, Renata, deixa a Dríade só um pouco. Eu queria que você desse um oi pro Lázaro. Eu vou chamar o Lázaro agora. E aí, meus amores? E aí, Lázaro? A gente tá viajando aqui, Lázaro. Eu estava aqui assistindo, querendo participar também, falar. Sua primeira fala foi muito inspiradora, que foi muito bom. Eu preciso muito ouvir isso aí que você falou, porque às vezes eu fico bem macambúzio, bem desesperançoso, com a fala toda colocando a vida para baixo, mas sua fala já dá um pouco um norte, eu achei muito bom. Obrigado, viu? Que é isso, vamos para cima. Dríade, daqui a pouco eu te chamo de volta. Beijo. Vamos pro Lázaro Ramos. E aí, Mauro? Tudo bem? Tudo bem, Ó, irmão. Eu queria pegar o gancho uma coisa que a Dríade falou, de
da esperança, mas também de querer mudar o mundo, né? E eu queria aqui juntar com o desejo futuro. Lázaro Ramos, formal, escritor, diretor, apresentador, ator, Lázaro Ramos. Filho de seu Ivan e Dona Célia. Isso! Aqui, eu estava pensando também nessa viagem de desejo e desejo de mudar o mundo, né? Desejo de futuros possíveis. E pensando alguma coisa, trazendo para o cotidiano. O cotidiano tem muita coisa da... trava-língua. Aleatoriedade. Tem muitas coisas que surgem assim e até te alimentam novos desejos. Um desejo que você não tinha, cria um desejo. Vou te segredar, em 2017 você estava com o saudoso John Singleton no Rio Content Market, eu estava na plateia, por uma casualidade, por uma aleatoriedade de um convênio com a FRJ, e aí vocês falando sobre as questões negras do audiovisual, aquilo me deu desejos, entendeu? E coisas. E aí eu estou falando dessa aleatoriedade e de desejo, de você, por exemplo, Lázaro, adolescente, chegando lá na Bahia, encontrando o bando Teatro Olodum. Ou até de um estudante do ensino básico se encontrando com você, Lázaro, que já é ator, apresentador, cineasta, escritor de literatura infantil. Eu achei lindo você descobrir que você também faz esse projeto há um tempo, né? E aí eu queria saber de você qual a importância dessa representatividade negra, dessa boa representatividade negra, para o surgimento desses nossos desejos, desses novos desejos. Uhum. Você, Lázaro, por exemplo, que carrega contigo a coletividade, a ancestralidade, como bem disse a Dríade, na sua vida, na sua obra, mas nesse momento você também é protagonista, né? Você, o John Singleton, Lázaro, herdeiro dos Osmo Bulbul, que eu falei há pouco, você funciona como imã para os futuros negros possíveis? Opa, vamos lá. Eu acho que... Nossa, essa aí não é uma resposta curta, não, Mauro. Vou tentar aqui reduzir. Não, pelo seguinte, assim, primeira coisa que eu preciso começar dizendo aqui, que a UFRJ é um lugar que eu sempre sonhei estar. Eu cheguei no Rio de Janeiro com 19 anos de idade, e lá na Bahia, por pessoas que frequentaram a UFRJ e por pessoas que queriam entrar na UFRJ, que me falavam isso quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu percebi a potência que era esse lugar, percebi as transformações que eram necessárias, e eu quis muito, durante um tempo, estar aí, como estudante. A vida acabou me levando para outro lugar, né? Eu, em Salvador, eu fiz vestibular para Bioquímica, cursei pouco tempo, depois fui jubilado porque fui fazer teatro, felizmente, para fazer uma coisa que eu acho que me faz muito mais feliz. Mas quando você puxa esse tema da representatividade, eu tenho feito atualmente um exercício muito provocado pela Ana Maria Gonçalves para construir um passo seguinte nessa história, né, nesse tema que a gente tanto fala. Então eu vou começar falando sobre ele, dizendo que eu comecei a pensar nessa questão quando, com 13 anos de idade, depois do Collor ter sequestrado a poupança das pessoas, porque eu sou filho de Ivan, funcionário do Polo Petroquímico de Camaçari, e de Célia Maria do Sacramento, empregada doméstica. A minha vida era vivendo na casa da minha tia-avó, Helenita, que hoje em dia tem 96 anos de idade, criado com os meus primos, porque meu pai trabalhava de turno e minha mãe de empregada doméstica. Então eu vivia nesta coletividade dessa sábia que é Dona Helenita, numa casa com quintal, ela adepta do candomblé, e a gente vivendo sobre os preceitos do candomblé, inclusive de respeito, hierarquia e valorização. A gente sempre olhou para os nossos mais velhos com muito respeito. Eu aprendi isso não numa tese, mas numa vivência real que era daquela casa, com Dindinha, a quem eu sou muito grato até hoje. Numa casa com quintal, que, se por um lado nós não tínhamos recursos para ter um Atari, por outro lado, a gente tinha aquele espaço livre para criar. E isso foi muito importante ao longo da minha vida. Depois disso, eu frequentava também muito ali o quartinho de empregada da minha mãe, e depois disso eu fui para colégio público, como eu falei, por causa do sequestro da poupança do Collor. Nesse momento que eu chego na escola pública, aí eu entro em contato com um mundo que é definidor de quem eu sou até hoje. É aquele mundo daquela escola que, se por um lado não tinha várias coisas, por outro lado, tinha um corpo de professores e alunos que queriam mudar aquele ambiente.
Os anos que eu passei no Centro Integrado de Educação Anísio Teixeira, esse grande educador, foram anos importantíssimos, porque a comunidade que nós formamos ali, a gente se sentia dono daquele espaço e capazes também de transformá-lo. E assim fizemos, em cima de um pensamento que hoje em dia eu percebo que não é que eu não devo louvar tanto, que é esse pensamento de que ter uma educação de qualidade tem que ser uma luta. Durante muito tempo eu falei, temos que lutar pela escola. Sim, temos que lutar pela escola. Mas eu acho que o professor não tem que ser herói, aluno não tem que ser herói. Tem que ser um direito básico, tem que ser confortável estudar, tem que ser sem luta, tem que ser com prazer. Eu tenho mudado muito essa minha fala nesse sentido. Mas, por outro lado, falando de representatividade, os professores que tinham ali, muitos professores negros e negras, inclusive, me mostravam um caminho, me mostravam um norte. Estamos aqui num tempo de educação, né, na UFRJ. Então eu queria falar primeiro dessa representatividade, dessas pessoas que foram um exemplo para mim, de transformação daquele lugar. E ali eu me vi possível. E ali eu me vi potente. Depois disso, com 15 anos de idade, eu vou para o Bando de Teatro Olodum, e aí quem conhece a história, e quem não conhece deve conhecer, porque, primeiro, eu gosto de falar dados também, que é importante. É o grupo de teatro formado por atores e atrizes negras mais longevo da história da América Latina. O Bando já passa agora de 30 anos de existência, com essas atrizes e atores, que são os meus primeiros ídolos. Com 15 anos de idade, eu entrei ali, e aquele lugar que tinha tanta gente que me representava era o meu mundo, era o mundo que eu queria. Eu não queria fazer televisão, nunca sonhei em fazer cinema. Eu queria estar com aqueles atores, transformando o mundo, transformando o nosso futuro, no palco, falando coisas que muitas pessoas não falavam, falando sobre temas que eram silenciados na maioria dos atores negros da Bahia e que encontraram ali, o Bando de Teatro Olodum, um lugar para terem voz e poderem criar, e poderem ter contato com a arte, e poder fazer essa pesquisa e mostrar para o mundo o que é esse teatro negro, que é várias coisas, inclusive. Esse é um tema bom da gente falar durante uma mesa inteira, um dia. E aí, naquelas pessoas que tinham tanta representatividade para mim, eu me formei, eu me constituí. Depois disso, e aí vou resumir essa segunda parte, eu fui para o Rio de Janeiro, vivi toda uma grande história, sei da importância da minha presença, sei que as pessoas se inspiram, acho importante, acho lindo as pessoas acompanharem o trabalho, elogiarem, abraçarem, se emocionarem, dizerem que se sentem representadas, mas fui fazer uma mesa com Ana Maria Gonçalves e Ana fez uma provocação que eu acho muito importante. Ela falou assim, todo de saco cheio de representatividade, eu não quero mais representar ninguém, eu quero presença. Eu quero companhia nos ambientes em que eu estiver. Então eu estou abraçando, junto com toda essa minha história, esse raciocínio da Ana também. Eu acho que o próximo salto que a gente precisa dar é o de ter presença nos ambientes. Esse caminho de ser uma representação, um representante, durante muito tempo foi um caminho muito solitário. Hoje em dia eu fico muito feliz, inclusive, de estar nessa mesa aqui com você, Mauro, com a Adríade, com a Glenda, e não me sentir sozinho. Essa é uma sensação que hoje em dia eu já não tenho, principalmente porque eu fico muito atento a todos os movimentos que estão chegando. Mas durante muito tempo eu sempre me senti solitário. E essa presença é que eu acho que é o próximo passo que a gente precisa dar, e ela é transformadora. Uau! Me pegou desprevenido aqui, Lázaro, peraí. A presença... Eu também, né? foi assim que eu fui pego por Ana Maria Gonçalves. Quando ela me falou isso, eu fiquei zonzo. Porque esse papo, essa conversa da representatividade é super importante. Ela é muito importante, mas a presença vai dar força. A presença vai dar a possibilidade da gente mudar e parar de ficar pedindo emprego. A gente vai poder contratar. A gente vai poder ter, inclusive, nos espaços todos de gestão de poder, a possibilidade da gente mudar uma fala que a gente tem dito muito, né? Parem de nos matar. Estou doido para que a gente possa dizer com firmeza, eu vou viver, porque eu sou dono desse espaço. Eu estou com esse sonho agora. A gente está aqui numa mesa falando sobre futuros possíveis, sobre sonho, e o meu sonho é esse aqui agora. O meu sonho é contratar. O meu sonho é ser afirmativo no que a gente diz. Eu não quero mais que ninguém pare de me matar. Eu quero dizer, você não vai me matar, eu vou viver, porque isso me pertence. Eu estou com esse sonho agora. Talvez sejam sonhos que demorem a chegar,
mas eles fazem parte de um novo projeto também que eu estou criando de vida aqui, porque eu escrevi um negócio de uma frase lá no Na Minha Pele, que teve gente até que tatuou essa frase. Seu lugar é onde você sonhar estar. Eu agora estou implicando com essa frase. Eu estou mudando o movimento sempre, sabe, Mauro? Minha frase agora é: seu lugar é a utopia que você planejar hoje. Estou achando que a gente tem que dar o salto para o utópico. Estamos vivendo um momento distópico. Por isso, a única coisa que vai nos salvar é a utopia. Parar de falar que tem mais conversa. Você me fez lembrar... Tem uma frase, essa frase é linda, Lázaro. E ela dialoga. Precisa até anotar. Vou anotar para não esquecer. Tem uma frase do Walter Hugo Mãe. Eu estava lendo e eu fui fazer um curta do meu Clube Atlético Mineiro. A gente estava para ganhar a Libertadores, mas entre outras coisas. Aí eu li essa frase e dei o nome para o curta. Quando se sonha tão grande, a realidade aprende. Ela dialoga muito com essa sua fala. E você falando da presença e de sonhos, o Festival do Conhecimento nasceu primeiro de um sonho, mas antes foi de uma coisa assim, para baixo. E aí, voltando no que a Dríade falou, da esperança. Porque o festival, a UFRJ tinha tinha alguns eventos bem legais, dentre eles, tinha um grande que eu amava, e que eu acho que você iria amar porque você faz isso, que é o Conhecendo a UFRJ. E também tem Semana da Ciência, que também pega alunos da rede particular e da rede pública de primeiro grau, de ensino de base, e traz para a universidade para a presença. Então, estudantes da UFRJ conversando com estudantes do ensino fundamental, do ensino de base, para falar o que é astrofísica, né? Já que eu falei. Aí a pessoa explica, mostra, isso aqui é decantação, faz uns experimentos. E é muito gostoso conversar, assim, essa presença. É meio clichê, não é clichê, né? Mas... e aí você fala disso também, que você gosta dessa presença. E aí, nesse primeiro momento, quando vem a pandemia, não tem mais isso, não tem a presença. Aí, nisso, houve um baque nas universidades, com todos os projetos presenciais, houve um baque, assim, de tristeza mesmo. Falei, caramba, e agora? Aí, nisso, então vamos juntar alguma coisa. Então, teve um sonho e foi criado o Festival do Conhecimento. E olha só, a gente está aqui conversando por causa de um sonho, né? Por causa de um baque. A gente deu um certo salto. Bem, Adoro. Lázaro, eu vou pedir agora para você dar um oi para Glenda Mello. Renata, por favor, coloque a Glenda Mello. Glenda. E aí, Glenda? Alegria estar aqui com você, viu? A alegria toda é minha. Bom dia, bom dia. Bom dia. Lázaro, daqui a pouco te chamo. Até já, volto já. Até já. A Glenda é meu... A Glenda, eu diria que é meu crush acadêmico. A Glenda é vice-presidente... Adorei o crush acadêmico. Sim. Não é só meu, né? Tem vários. Tem o Tinder acadêmico da Glenda, é enorme. A Glenda é vice-presidenta da Associação Linguística Aplicada do Brasil, é professora da Unirio, nossa universidade irmã. Ela pesquisa performatividade, raça e interseccionalidades. Glenda, eu vou dividir em 2 momentos a pergunta, tá? Eu vou falar primeiro sobre o que a gente comentou, Lázaro, a Dríade, sobre a força da linguagem. Como é a força da linguagem, como é que ela atua na nossa vida social? E a negritude, de alguma forma, ajuda a expandir essa linguagem? É contigo. Mauro, Dríade, Lázaro, a Graciele, o Daniel, que também estava aqui. Um prazer estar aqui com vocês. É sempre muito bom estar aqui na UFRJ, né? Como é sempre um espaço que a gente tem para aprender, né? Para ouvir, de escuta e de muita aprendizagem. E pensando no que foi dito aqui, e no que a Dríade falou, e no que o Lázaro disse, eu fiquei pensando
na importância da educação e na importância da gente refletir sobre como é que a gente usa a linguagem. Eu acho que se a gente quer pensar num futuro, e esse futuro, que ele seja mais esperançoso, a gente precisa pensar, como a Adriade falou, tanto no passado como no presente, mesmo que o presente seja muito rapidinho, muito instantâneo, e a gente tem que olhar para um ponto que eu acho muito importante, que é a educação linguística, ou seja, como é que a gente ensina a linguagem. E aí, pensar a linguagem, a gente tem vários conceitos para falar disso, e não é isso que eu quero fazer aqui. Eu vou, com base num deles, dizer um ponto que eu acho que é importante, que a linguagem, ela é para além da comunicação. A linguagem, ela constrói e ela faz. Então, quando a gente chega aqui e diz bom dia, eu estou fazendo uma ação de dizer um bom dia, de desejar um bom dia para alguém. Da mesma forma, quando eu digo, quando a gente escuta na escola, macaca, por exemplo, cabelo de piche, a gente também está fazendo, a gente vê ali uma ação de violência, de racismo, de agressão. E isso tem um efeito, e um efeito que marca a vida das pessoas para o tempo todo. E para a gente contar outras histórias, outras narrativas, para a gente ser mais utópico, para a gente sonhar com um futuro possível, a gente precisa prestar atenção em como é que a gente usa a linguagem. A gente precisa contar outras histórias. E para contar essas outras histórias, nós precisamos pensar o que fazemos com a linguagem para pensar para a gente ter um futuro negro. A linguagem, ela é espaço, sim, de muita opressão, de muita dor, mas ela é também um espaço de muita cura e um espaço de transformação muito bonito. E eu acho que para a gente pensar nesse espaço de transformação, de um futuro que a gente tem uma transformação, a educação é importante. E a universidade, Unirio, UFRJ, as universidades todas, incluindo as universidades particulares, elas têm um trabalho muito grande a fazer. Nós, enquanto professores de uma universidade, nós temos muito que pensar o que é que nós estamos fazendo na formação dos nossos alunos em linguagem. Nós precisamos formar professores que saibam lidar com essa situação que eu disse, que quando um aluno ouve que ele é um macaco, que o cabelo dele é piche, é de piche, que esse professor saiba lidar com essa situação narrativa. Se ele fica em silêncio, ele fez uma ação de ficar em silêncio, e para esse aluno isso é muito difícil. Se ele diz para o aluno, não dá bola para isso não, ele fez uma ação diminuindo a dor do outro. Então, como agir nesse contexto? E aí eu vou sair da escola, vou sair do campo da universidade para pensar como é que a gente usa a linguagem em casa, né, com os nossos familiares, com os nossos amigos. É importante a gente pensar que nós, desde pequeno, precisamos escutar narrativas, histórias muito positivas a nosso respeito. Porque quando a gente está na escola, eu nunca vou esquecer, no colegial, um professor de história sorteou lá, capítulo 8, no seminário, capítulo 8 era o negro, então eram vários capítulos, e tudo que eu pedi era não cair com o capítulo 8, porque eu não queria falar da questão racial, e não queria expor essa questão. E aí, no sorteio, óbvio, eu caí com o capítulo 8. Eu fui falar, ler o texto junto com o grupo, e a gente foi trabalhar sobre isso. E naquela época, lá, eu nem sei quando, aí, logo ali, eu lembro que a gente saiu às ruas com um gravadorzinho perguntando para as pessoas o que elas achavam das pessoas negras. E as histórias que eu ouvi ali eram histórias que foram me deixando chocadas, porque era só negativo. Então, a gente precisa de narrativas que digam para a gente que nós somos inteligentes, que nós somos competentes, que nós somos bonitos, que nós somos maravilhosos, para que a gente se aproprie, para que a gente se construa de uma forma positiva e para que a gente possa, sim, ocupar espaços de poder. E a universidade tem um papel importante nisso, porque ela forma os profissionais, e a maioria desses profissionais estão em espaços de poder, que estão em espaços de poder são brancos. E nós precisamos empretecer esses lugares, porque nós precisamos dessa presença que o Lázaro falou, nós precisamos da esperança que a Adriade falou. E a gente começa contando histórias diferentes. A gente começa reformulando currículos, a gente começa inserindo professores negros nas universidades,
inserindo médicos negros, dentistas negros, e num campo para que a gente possa ter essa presença e não ficar nessa solidão, porque existe uma solidão. Eu concordo com o Lázaro quando ele diz da questão da representatividade, ela é importante, mas ela é muito pesada, a gente está sozinho, a gente precisa dos aquilombamentos, da presença ao lado, para poder ser utópicos e sonhar com o futuro, e um futuro negro também. Fico por aqui. Maura, é com você agora. Fica não. Estou refletindo aqui coisas e acho que eu nem vou deixar um silêncio para... É uma ação. O silêncio é uma ação. Silêncio vale ouro, né? E tem efeito. Tem. Pelo que você falou, a vida está muito apressada, né? Glenda, eu vou para a segunda fala, que eu descobri essa palavrinha, que é trava-língua, mas que eu acho tão bacana, eu adorei, a interseccionalidade. Sim. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho a interseccionalidade e a importância dela de análise, mas também de não só análise, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Pode ser? Pode. O conceito de interseccionalidade, ele foi cunhado pela Kimber Crenshaw, é uma estudiosa, uma feminista, uma professora que estuda as questões de raça e gênero. E ele é basicamente você, explicando de uma forma simples, você não olhar para um fenômeno sozinho, é você olhar para esse fenômeno também com outros fenômenos juntos. O que eu quero dizer com isso? Se eu for olhar para mim, eu sou uma mulher negra, professora de classe média, que nasci no interior de São Paulo, que estou no interior de São Paulo, mas que trabalho no Rio Online nesse momento, né? E seria esse conjunto de marcadores, eu não gosto da palavra categoria, mas eu vou usar para ficar mais fácil a gente compreender, que são essas categorias. Nós não somos só uma coisa, eu acho que é melhor a gente pensar, nós não estamos. E ela vai usar isso para a questão de análise das pesquisas que ela faz, que quando você vai olhar para um fenômeno, eu não olharia só para a questão racial, eu olharia para a raça, articulado com gênero, com sexualidade e com os outros marcadores. E ela vai falar que a gente tem aí, né, ela está falando da questão de dominação. Então, ela vai dizer que nós temos diversas formas de dominação, que essa dominação, ela também seria patriarcal, ela também seria heteronormativa, ela também seria racial. Então, é olhar para esses fenômenos juntos, né? Isso pensando em análise. Se a gente for olhar no nosso cotidiano, é pensar que nós somos construídos por todos esses aspectos, né? Então, nós temos aqui a questão de gênero, de raça, de sexualidade, de classe, de escolaridade, tudo junto, e isso nos constrói. E para termos de análise, você escolhe, como diz a Patrícia Collins, você pode escolher um dos eixos para analisar. Então, acho que a gente ganha, a gente tem benefícios em olhar para as pessoas interseccionalizadas, porque a gente pode compreender melhor os fenômenos, as situações, entender as particularidades desses aspectos. Eu acho que isso é importante. Eu vou, então, fazer um exercício aqui de interseccionalidade. Eu sou homem, hétero, cis, preto, não retinto, mineiro, morador do Rio, e talvez das coisas que me mais define, eu coloquei as bandeirinhas ali, aqui, Reinaldo, né? Eu sou atlético mineiro, sou atleticano, o futebol faz muita parte da minha vida, dos meus tios, ela não é só pessoas correndo, futebol feminino também, e eu sou isso. Aliás, a questão negra e a questão do futebol me traz muito amor, né, do Galo, mas também me faz sofrer, viu? O torcedor do Galo também sofre. É difícil. Eu vou chamar agora a Graciele. A Graciele vai ajudar o Daniel Enes. Daniel, eu queria que você fizesse um exercício de interseccionalidade. Quem é você? Bom, no momento, como vocês podem ver, né, eu sou intérprete de Libras, já faço isso há um pouco mais de 14 anos. Eu comecei na esfera educacional, né, no ensino médio me formei pelo magistério,
né? Depois eu vim fazer técnico em administração, hoje em dia eu faço sistema da computação, né, nível superior. Eu sou uma pessoa assim que é apaixonada pelo conhecimento, né? Eu gosto muito de estudar, né? Sou um amante da natureza, né? Gosto de futebol, igualmente a você, só que eu não sofro tanto, né? Perdendo ou ganhando, né? Eu fico feliz. Mas eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito de conhecer, adquirir conhecimento. Eu acho que para mim o maior objeto de estudo são as pessoas, são seres humanos. Eu gosto de interagir, de fazer amizade, conhecer pessoas diferentes, né? Saber do que elas gostam, né? De novas culturas. Tanto é que eu me dedico não só, né? A princípio, comecei por língua de sinais, mas estudo outras línguas e procuro fazer amizade com pessoas de outros países. Eu acho que isso enriquece muito a vida. Se eu pudesse, eu estava em um monte de lugares por aí pelo mundo. Só que eu sou uma pessoa que não vejo raça, não vejo cor, eu vejo todos como seres humanos, até porque um dia a gente vai morrer, não vai levar nada conosco, vamos tudo para o mesmo lugar, né? Só que como existem essas diferenças, às vezes a gente é vítima, né, desses pontos de vista diferentes da sociedade, só que eu não tento ver de uma forma diferente, né? Eu acho que a empatia, o amor, ela está acima de tudo, então são coisas assim que eu tento fazer me definir como ser humano, né? Ver que todos nós temos essa característica em comum e que não existe superioridade entre uma pessoa e outra. Obrigado, Daniel. E eu adorei a presença também, você gosta de presença, como o Lázaro falou. Eu vou querer agora que a Graciele e o Daniel vai ajudar a interpretá-la. Graciele, se você puder, quem é você? É isso aí. Entendi. Bom dia. Bom dia. Como o Mauro disse, eu sou a Graciele, estou atuando nesse momento como intérprete de Libras. Sou uma mulher negra, moradora da Zona Oeste do Rio, Padre Miguel. Sou lésbica. Atualmente estou fazendo pós-graduação aqui na UFRJ. E é isso, basicamente. Poxa, maravilha, Graciele. Agora eu até me perdi. É quem vai ficar, a Graciele ou o Daniel? Quem é que vai descansar? Ah, tá bom. Eu me perdi. Ah, eu também. A gente se perde e se acha. Agora eu vou... Odríade, eu vou te chamar aqui para você falar quem é você nesse filtro da interseção... Caramba. Renata Soares, me ajude. Você entendeu? Oi, bom, vamos lá. Primeiro eu vou aproveitar, Daniel e Graça, que estão aqui, para falar do meu sinal. Eu sempre esqueço que eu tenho um sinal. O meu sinal é o desenho com os caixinhas. Então, é Dríade. Bom, quem eu sou? Eu sou uma mulher negra, gorda, pansexual. Eu nasci em Cuiabá, em Mato Grosso. E eu só vim ao Sudeste depois dos meus 20 anos. Então, toda a minha formação pré-acadêmica, toda essa coisa de banco de imagens que você cria na sua infância e adolescência que moldam o seu futuro, o seu próprio entendimento de mundo, foram todos feitos nessa cidade, nessa capital provinciana que Cuiabá é, no centro do agronegócio brasileiro, lá em Mato Grosso. E a minha história, eu sou filha de um ator de teatro e de uma costureira. Então, toda a minha infância e adolescência, ela foi um feliz revezamento entre coxias dos teatros de Cuiabá e o chão da minha mãe enquanto ela passava os tecidos na máquina. Então, a minha história é ouvir o barulhinho da máquina de costura e o meu pai batendo o chão do teatro de volta no lugar, porque, enfim, né, a história de espaços culturais no Brasil já é difícil, imagina em um lugar como Cuiabá, Mato Grosso. E aí, aos 16 anos, eu me encontrei numa coisa que eu chamei de amor à primeira ata, que foi na primeira reunião onde a gente estava organizando um festival, em Cuiabá. E aí eu sentei de curiosa nessa reunião, eu literalmente fui até lá para acompanhar uma amiga, e daí eu sentei nessa reunião, e dessa reunião eu entrei para um grupo de comunicadores livres aos 16 anos, e aí aos 21
eu cofundei a Mídia Ninja, e isso é uma coisa importante de dizer, porque por vários paradigmas, né? Porque a Ninja foi criada por pessoas que desenvolvem novas metodologias de comunicação fora de um ambiente acadêmico, mas amplamente ancorado e estudado em ambiente acadêmico. Gente, tem uma coisa que eu sei, se eu não fizesse faculdade no Brasil, se eu não tivesse ideia de como o sistema educacional brasileiro funcionasse, dava para ter um metrônomo da educação, de comunicação do Brasil, porque tem um mês exato onde muitos estudantes vêm atrás da gente para fazer o TCC de comunicação. Então, a gente vai... Então, todo outubro ou todo abril, bate 500 e-mails ali diferentes de estudantes querendo falar sobre comunicação. Mas o que eu acho mais importante dizer sobre isso é que eu sou uma mulher negra que fundou, aos 21 anos, a maior organização independente de comunicação do Brasil e da América Latina, e, em números, a maior das Américas. E não à toa eu pedi para você falar uma coisa simples, como é que muda o mundo. Então, acho que é muito doido de falar, né? Porque, nossa, às vezes que a Ninja tem essa coisa da coletividade muito forte, né? A gente não assina as nossas coisas. Então, quando se faz um convite para a Mídia Ninja, se manda um e-mail para mídianinja@gmail. E a Mídia Ninja responde. E aí você é sorteado com quem vai no dia lá. Então, às vezes que a Ninja foi convidada e eu chego, o rosto da pessoa que estava esperando um homem branco de 40 anos, formado em tal, para falar de tal, doutorado, e não sei o quê. E na hora que quem chega sou eu, hoje mais velha do que muitas das vezes que eu participei desses espaços, o rosto, a rápida transfiguração entre decepção, surpresa e de vamos aí, é isso que tem, é muito doido, sabe? É uma coisa muito doida, assim, de ver o impacto. E é isso que você falou, né? Essa brincadeira do eu estou vendo no passado a reação que ele tem que me entregar no futuro, enfim. Então é meio essa coisa, é muito doida essa experiência. Mas é isso, sou cuiabana de pé rachado, como se diz na minha cidade, que na minha cidade se anda descalço no sol, então é isso, sou aí, cuiabana de pé rachado. Cuiabana de pé rachado. Eu vou pedir, Dred, você, para não aglomerar ainda, vou pedir agora para o Lázaro entrar. Renata, coloca o Lázaro. E a Dríade, daqui a pouco eu chamo. Lázaro, vou tentar. Interseccione-se. Que maravilha. Fala aí. Você sabe que antes de eu conhecer o conceito, intuitivamente, eu sempre, quando eu me apresentava, eu fazia isso, né? Fico muito feliz. Inclusive, vou dar o crédito aqui de quem me apresentou o assunto, que foi Carla Cotirene, de Salvador. E felizmente já estava na alma, né? Porque são os ensinamentos, né? Então, vou começar falando aqui que na minha interseccionalidade tem um menino que com 14 anos de idade começou a frequentar o movimento negro em Salvador. Isso faz parte. Aluno de colégio particular e público, pai de 2 crianças, um menino chamado João Vicente, de 11 anos, uma menina chamada Maria Antônia, de 10 anos de idade, tá? Está me corrigindo aqui. Eu aumentei 1 ano, hein, João? Agora. Um cara que veio da Bahia para o Rio de Janeiro, não com a intenção de morar, mas de ter uma experiência de depois voltar para minha terra, para continuar produzindo e fazendo lá. A vida acabou me deixando aqui, mas tenho uma saudade eterna daquele lugar que ainda define muito de quem eu sou. Minha profissão faz com que eu viaje muito, conheça muito as pessoas, escute muito as pessoas. Aliás, talvez seja a coisa que eu mais gosto de fazer, é apresentar o programa Espelho, que é um programa onde eu escuto muito, mais do que eu pergunto. Inclusive, chega na ilha de edição, eu tiro as minhas perguntas, porque eu acho mais importante escutar naquele ambiente ali e em vários outros. Sim, sou ator. Sou ator. E dentro dessa profissão, tenho um sonho de estar presente também em vários outros lugares, na direção, na produção, nos roteiros, porque eu acho que tem um mundo que eu vi e que sei do valor, que nem sempre as pessoas percebem, e eu acho que talvez seja a maior força que eu possa ter nessa minha profissão. Grato, Lázaro. Glenda,
O que você achou disso tudo? Isso não estava no script. Eu acho que é tudo muito potente. Eu acho que aqui a gente tem uma mesa potente com pessoas que fazem coisas muito potentes e que estão fazendo o futuro. Que o nosso futuro comece a ser feito aqui também. Né? E modificando o mundo de pouquinho, né? Nos espaços que estamos, e é isso aí. Eu acho que isso é importantíssimo. Eu vou fazer uma pergunta. Renata, fica. Aliás, Renata, depois ela fala dela, né? Renata, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta, mas assim, para quem estiver nos assistindo, a gente tem um chat no YouTube, que aí vocês podem perguntar, tá? A gente está olhando, quer dizer, eu vou dar uma olhada, para fazer perguntas, vocês podem colocar aqui, tá? Eu vou fazer uma pergunta agora pro Lázaro, mas assim, eu vou me retirar e vou querer que a Dríade entre no meu lugar, tá, Renata? É uma pergunta para o Lázaro, mas para vocês dialogarem entre si, tá? Lázaro, você um dia contou que no teste no teste para o personagem do Homem que Copiava, do Jorge Furtado, para interpretar o personagem do Homem que Copiava, você era um dos poucos pretos lá. Você eram 2 ou 3, não sei, num mar branco de outros atores. E aí você foi selecionado. E o Jorge Furtado, ele não mudou o personagem por causa disso. E não mudou a história, né? A mudança é sempre a coisa do roteiro, mas não foi por... Né? Imagino que uma vírgula ou outra, mas não mudou. Mas o fato de ter um corpo negro com o personagem do Homem que Copiava trouxe outras camadas. Só o fato disso. Outras camadas, outras tensões. Aí, esse é mais ou menos um gancho do que a Glenda falou também sobre essa potência da linguagem, né? E a potência... A linguagem não é só a escrita, né? Essa potência... Porque eu também lembrei do Festival do Conhecimento passado, eu tive a honra de falar com a Elisa Lucinda, e ela me falou que ela estava no cinema e ela foi ver um filme da Glenda Nicásio, que é lá do Recôncavo Baiano, o filme lá do Recôncavo Baiano. E ela falou que quando ela estava no cinema, ela ouviu pela primeira vez o som do garfo no cabelo, o som do cabelo penteado, sendo que há 100 anos a gente escuta o cabelo liso, né? 50 anos na TV, o cabelo liso, e aquilo ali, ela chorou, só de escutar o som. Ela falou, pela primeira vez que eu escuto o som do cabelo. Então, são pequenas coisas que... Né? É sobre isso que eu queria que você respondesse e vocês interagissem. Renata, pode me tirar. Perdão. É o tema da minha vida esse. Assim, o Homem Copiava, como provocação do Marco foi essa. Eu lembro que a crítica do falecido Rubem Evaldo Filho, crítico do filme, ele falou, dentre várias coisas, uma frase que não saiu da minha cabeça. Ele falou, o filme é muito bom, mas em nenhum momento o diretor e roteirista Jorge Furtado fala que o personagem é negro. Aquilo eu disse assim, mas o que é que ele queria que falasse exatamente? Existe um padrão, existe uma caricatura, existe um estereótipo? Ele está buscando o que exatamente? E eu comecei a pensar mais profundamente sobre essa questão. E assim, a gente tem várias questões. Assim, a gente tem uma luta muito grande contra os personagens estereotipados, ainda hoje, e outros estereótipos surgiram, né? A gente não pode esquecer isso. A coisa vai caminhando, né? A gente muito tempo falava que os atores negros ficavam restritos a personagens marginalizados ou personagens que trabalhavam com serviços, né? Quando eram coadjuvantes, porque quando era para ter protagonismo, no geral, se coloca uma pessoa branca, né? Não podemos esquecer isso. Já tivemos protagonistas, inclusive jogador de futebol e dona de salão de beleza, Avenida Brasil, que nesse momento colocaram pessoas brancas, a novela foi um grande sucesso, tinha apenas 2 outros atores e que cresceram pelos seus talentos. A gente não pode esquecer isso. Isso faz parte da nossa história recente. Então, eu acho que hoje a gente vive uma questão assim, que são novos estereótipos,
que estão aí presentes. Claro que tem uma evolução, inclusive eu me sinto feliz por fazer parte dela, me sinto feliz por ver a presença de várias atrizes e atores negros que estão aí dando sua assinatura, não só na Globo, mas nos streamings, e vou acrescentar aqui na Record, que meu amigo André Luiz Miranda também está lá. Então, a presença dessas pessoas tem mudado essa história, mas ainda não é o ideal. O que é que eu estou sonhando agora? A gente ter a possibilidade de ter diversidade nos nossos conteúdos. Porque muitas vezes aparece um filme negro, eu lembro muito do Opaió. Quando apareceu o Opaió, a expectativa de todo mundo é que o Opaió desse conta de toda a complexidade negra. Tinha gente que dizia, mas só está falando de pobres do Pelourinho, mas cadê o negro universitário, cadê o negro médico e etc. E o Opaió estava falando só daquele pedaço de mundo. E era o desejo daqueles artistas, era o desejo daquela história, era para aquilo que a gente ia fazer, era aquele passo. Então o meu grande sonho é que a gente possa fazer muito, para a gente ter de tudo, para um só cineasta não ter a obrigação de dar conta de todas as nossas faltas que são históricas. Por isso que eu estou defendendo muito que não existe formato, existe a gente possibilitar que todos os cineastas façam, a gente precisa fazer muito. Claro que estamos num momento de transição, e a gente sabe muito bem o que é que a gente quer agora. Eu fico muito atento, por exemplo, com as críticas todas que são feitas com algumas obras que dizem que dão gatilho, como Damn, como Dois Estranhos, que são obras que a população negra assiste e fala, nossa, não queria ver isso agora, eu estou querendo ser impulsionado e visto num outro lugar. Isso é muito importante. Claro que a gente tem as nossas prioridades e o que nós, enquanto promotores de cultura, vamos oferecer. Mas a diversidade, eu acho que é um caminho bacana para a gente não ficar, mais uma vez, tendo que ser o representante único. Nossa, muito, super. Vou entrar compartilhando um pouco que essa também é um pouco da missão da minha vida, assim, né? Porque eu vou para o outro lado de contar a história, que é lidar com o factual, né? O meu dia a dia é lidar com a história factual do nosso país e como fazer isso. E eu vou dizer para vocês que é muito difícil fazer isso no lugar da Ninja, porque em que sentido? Não no sentido de que que difícil contar histórias, porque essa é a parte legal do trabalho, né? Descobrir a manchete, como é que você vai engajar mais pessoas, que cor vai impactar não sei o quê, a história da cor. A comunicologia da coisa, ela é divertida, ela é quase um joguinho, né? Que você monta, se eu usar essa cor eu falo com a universidade, se eu usar essa frase eu falo com a periferia e tal. É um estudo constante e uma parte gamificada da história. O que é o difícil desse rebote, né? É ter que lidar com a história que de fato está acontecendo e a história que você gostaria de estar contando. Essa é a grande coisa, assim. Porque, pensa, para ilustrar um dia péssimo, o dia da morte do menino Marcos Vinícius no Rio de Janeiro. Gente, essa notícia por si só não é um negócio que a gente quer dar, né? Começa por aí. Mas beleza, damos a notícia porque é importante que denunciem, é importante que as pessoas saibam que essa é a realidade de uma criança negra no Rio de Janeiro. E aí, para piorar a situação, essa também é a realidade das mães. Aí a gente faz uma entrevista longa com a Bruna, que é a mãe de Marcos Vinícius, e a coisa fica se estende, e aí tá. E aí, a forma de contar a história já é tensa, porque você tem que fazer uma coisa que honre a vida dessa criança, alerte outras crianças, alerte as mães, ao mesmo tempo que, poxa, por quanto tempo eu vou ter que falar, mãe, guarde o seu filho, ou escola, esteja preparada para um tiroteio na porta da sua escola, que foi assim que Marcos Vinícius morreu, na rua da escola. E aí, a foto que vai para o ar é o uniforme de uma criança de 7 anos ensanguentada. Para não ser, porque essa é a melhor parte da história. A pior parte é o corpo dessa criança no chão, que foi para o ar em outros veículos. A parte mais poética, que a Ninja escolhe contar, que dá alguma beleza à vida daquela criança, é a mãe chorando com o uniforme ensanguentado na mão. E olha esse péssimo, essa coisa. E isso é o que vai para o ar, porque no backstage, gente, vocês não têm ideia de como é difícil para a gente no dia que uma criança morre, porque a gente recebe
foto, áudio, vídeo em todos os ângulos possíveis. O inbox enche assim de vídeo de cima, vídeo do chão, vídeo do momento, vídeo da imagem de segurança, da câmera de segurança. É uma coisa assim, é uma estafa mental, porque você recebe aquele conteúdo bruto e você recebe sabendo que quem enviou tem uma boa intenção de denúncia, de olha isso aqui, isso precisa ir para o ar, a gente precisa ver o quão grave é, porque, e aí acaba que às vezes o que vai para o ar é uma versão mais leve disso, por conta desses filtros todos que eu coloquei, mas é uma versão que acaba até machucando quem manda, né? Porque, poxa, eu queria que as pessoas soubessem que para mim é difícil, então vocês estão contando uma história que não é fiel. A história que eu vi quando eu estava na rua e aquela criança caiu. Entendeu? E aí a gente fica nessa constante luta de encontrar qual que é o filtro que conta a verdade de quem assistiu, porque aí você fala da mídia, né? A gente não tá ali para fazer uma matéria mais um corpo negro caído no chão, que é uma chamada que outros veículos fariam. A gente está ali para contar a história da Bruna, do Marcos, da família que ficou para trás, de que significa, enfim, os dados que aquilo vai remeter e tal. Então, a gente fica... A história factual do Brasil, ela infelizmente nos empurra para contar histórias muito tristes, muito difíceis e ter que lidar com o presente, com o futuro daquela informação, né? Eu lembro, para dar um exemplo talvez menos... Eu ia falar menos cruel, mas não é. Mas para dar um exemplo de outro lugar deslocado, a nossa relação com a Marielle Franco era nesse lugar, né? A Mari era colunista da Mídia Ninja, era uma amiga pessoal, a gente construía junto, a gente ajudou na campanha dela, teve projetos da Mídia Ninja focado para ela. Ela, inclusive, inspirou um novo projeto, enfim, a gente tinha uma relação forte com a Mari. Entre essas relações fortes com a Mari, a gente tirou uma série de fotos dela na vida, assim. Então, tinha fotos seríssimas na campanha, tinha fotos dela com a gente na rua, tinha fotos dela com a gente nas nossas casas, conversando, vendo com a gente e tal. Então, a gente tinha um largo banco de fotos da Mari, em alta qualidade, né? Porque era um trabalho de comunicação de fato, independente do momento que a gente tivesse com ela. O que acontece é que quando a Mari é executada, as fotos que estão no ar hoje, se você pôr no Google Marielle Franco Enter e colocar qualidade alta, que é a qualidade que a imprensa precisa para imprimir os jornais, ou as revistas, ou para fazer os cartazes e outdoors gigantescos, todas as fotos são da Mídia Ninja. O que significa? Que a gente fez... Que a gente teve a tarefa péssima de fazer assessoria de imprensa da execução da Mari. Então, todos os veículos ligaram para a gente, todas as autorizações passaram para a gente, todos os documentários, as reportagens das grandes empresas de comunicação brasileira, a homenagem que a Prefeitura de Paris fez, que foi imprimir o rosto dela e colocar na frente da Prefeitura. Tudo isso, todas as autorizações passaram pela gente, porque é isso que está no Google hoje. E é isso, e aí uma coisa, e aí, enfim, foi um péssimo mês para ser comunicador negro no Brasil, péssimo mês para ter esse lugar. E aí o que eu lembro que eu falei, e que no fim dessa semana, quando deu uma semana de morte da Mari, a gente juntou uma série de mulheres negras que conheciam ela para a gente gravar uma mensagem, uma carta final de despedida para a Mari. E aí quando a gente fez isso, eu lembro da minha fala exatamente. Hoje, a minha promessa é criar conteúdo que vai deixar a gente feliz, porque toda a nossa existência tem sido feita em torno da reação. Não é uma promessa nova da Mídia Ninja, porque a Ninja foi criada para recontar a história, não para reagir à história, né? O lance é que, infelizmente, nos últimos anos, estamos vivendo aí momentos em que a gente precisa reagir à história muito fortemente, não só recriá-la, que é muito triste, né? Colocar a gente... Eu, inclusive, odeio as expressões que são mídia de reação, mídia combativa. Isso tudo, para mim, soa como se eu tivesse parado esperando alguém me bater. E aí eu tenho que revidar. Esse lugar, ele não é um lugar confortável. Infelizmente, enquanto eu ando para frente, pessoas me batem. E eu revido. Mas eu tô andando para frente. O que a outra pessoa tá fazendo é outra coisa. Entendeu? Então, nesse lugar, o que eu queria compartilhar é que a gente está aqui para recriar e contar essas histórias. E é por isso que a gente vai lá e faz
uma série de fotos quando acontece, por exemplo, o 20 de novembro no Quilombo dos Palmares, que é uma festa lindíssima, a festa de subir a Serra da Barriga para chegar lá, ser recebido pelos orixás e passar o dia no Quilombo, que é uma memória que o brasileiro não tem. Eu acho isso uma coisa muito doida, né? A gente tem uma festa que celebra o 20 de novembro no maior quilombo, no quilombo mais histórico do Brasil, não necessariamente o maior, mas já foi o histórico da América Latina, e o brasileiro não sabe que essa festa acontece, é uma festa popular riquíssima, e a gente não sabe que ela acontece. É por isso que a gente quer retratar Cosme e Damião nas ruas do Rio de Janeiro, é por isso que o 2 de fevereiro tem que ser contado, toda vez que o 2 de fevereiro acontecer, ele tem que ser contado, na complexidade que ele tem do sagrado e do profano. É por isso que a gente tem que contar as histórias, enfim, todas que elas estão acontecendo no dia a dia, do negro universitário ao negro do Apaió. E é isso que é doido, porque na hora que o Lázaro estava falando, que a representatividade é muito importante, mas que o próximo passo é a presença, o que eu fiquei pirando era que o próximo passo é a presença plural. Porque isso é a coisa doida, né? Porque a gente e é louco, porque a gente, quando se sente representante das coisas, eu não vejo, é isso que eu fico, mano, é uma história presente do futuro que a gente construiu em cima de um passado. É tão claro isso para mim, porque na hora que eu penso sobre representatividade, eu nunca estou pensando que eu estou indo para lá sozinha. Eu sempre estou pensando quando eu estou sozinha e eu fico preocupadíssima. Eu fico, nossa, mas eu vou falar isso aqui, eu tenho certeza que isso aqui não compreende os negros africanistas. Certeza que isso aqui é coisa de urbanoide. Certeza que isso aqui não se aplica à realidade quilombola. Certeza que não sei o quê. Então eu já falo assim, sabendo que isso aqui é uma história minha e não nossa. Então, eu já falo sabendo que vai ter uma rebordosa, mesmo que ninguém aponte, eu sei que ela está incompleta. E aí é um jogo eterno de culpa por ser só eu e, ao mesmo tempo, querer compreender o outro. E é injusto em todos os campos, porque você nem conta a sua história, nem compreende o outro e fica o tempo inteiro não correr atrás do rabo. Impossível, nunca vamos chegar lá. Então, acho que a presença plural ela é, de fato, o único marco de futuro. E para possível, né? E para complementar, eu fiz a besteira de perguntar para minha mãe e falar: mãe, o que é futuro negro para você? E aí, eu acho que a gente chegou a história que a minha mãe me contou, eu vou ler a frase exatamente que ela falou para mim. Eu vou abrir aqui, eu saí da câmera e entrei aqui no chat com a minha mãe. Mãe, o que você acha que vai ser o futuro negro? Ela me respondeu: minha filha, vai ser de luta para sempre. Conflitos internos entre grupos e entre pessoas. Porque a mulher negra, está mais consciente do seu lugar de fala, mas a gente tem que buscar e construir outros espaços, porque a esperança entre nós sempre surgiu. Foi ela responsável pela geração antecedente, antes desse lugar, e para criar o lugar que você está pisando hoje. Quanto à paz, que eu perguntei, mas e a paz? Ela falou, quanto à paz, ela é a nossa luta, ela é o nosso foco, mas estamos em tempos de luta e eu não acredito em paz enquanto ainda estivermos sendo abatidos. Gente, eu tenho uma mãe que não acredita em paz, gente, isso não está certo, não. Entendeu? Então, acho que é isso, acho que a construção... Eu tô tentando segurar uma, porque eu tô chorando já, estou tentando terminar a frase. Peraí, então, talvez, eu acho que é muito simplista continuar a explicação falando, nossa, o meu foco de futuro é construir um futuro onde a minha mãe acredita em paz. Essa seria... Mas, na verdade, eu quero construir um futuro onde a gente tenha muitas pessoas construindo paz em muitos espaços diferentes. Porque eu acho que é isso. Porque a paz da minha mãe é montar uma loja de ateliê, porque ela foi costureira com ascendência em estilista. Então, ela é dessas que se fala que é metida besta, sabe? Quando, na verdade, ela só é potente. Então, a paz da minha mãe é ter o ateliê dela, mas a paz do Lázaro é outra, a minha paz é outra, a paz da Gleide é outra. Então, acho que é isso. Acho que a minha proposta de prospecção de futuro, porque vai acontecer. Esse é o meu lugar de esperança, é o meu ato de esperança. Que a gente vai ter vários momentos de diferentes caminhos de paz. É isso. Eu acho que vocês trazem aspectos muito importantes para a gente pensar e
quando você estava falando da sua mãe, da paz, às vezes eu me pergunto, será que um dia a gente não vai ter paz? A gente acorda todos os dias, me perguntaram, você acorda, você vê o que no espelho? Falei, uma mulher negra sempre, né? Uma mulher negra sempre. E com tudo que essa mulher negra tem que viver, e que com todos os homens negros têm que viver, a juventude negra tem que viver. E eu, assim, fico pensando nesse futuro que a gente vai construindo, olhando para o passado, misturado com o presente, e que você vai sendo utópica e pensando lá na frente. Eu fico sempre, e assim, aí eu quero falar uma coisa importante, que é, a gente pega a reportagem que você faz, que você coloca no Mídia Ninja e leva para a sala de aula, lá para a formação. Então, a gente pega aquele texto duro que você escreveu, a gente pega o trabalho do Lázaro e leva para a sala de aula. E ali, a gente vai falar da importância da linguagem, que é do meu trabalho, que é da letras, que é da linguística, da importância da linguagem para se construir futuros diferentes. Para que aquele profissional seja diferente, para que aquele profissional, na hora em que ele vai fazer uma sentença, no caso de um assassinato de uma criança, que ele tenha contato com a realidade, com uma realidade que é muito diferente da vida de um juiz, de um advogado, de um promotor, às vezes, que não tem o mínimo acesso ao nosso chão de fábrica. Né? E eu acho que é muito importante a gente nunca perder de vista o chão de fábrica que a gente vem e da onde a gente vem. Isso é uma coisa que eu aprendi desde criança, com 5 anos, quando meu avô me falava sobre o racismo, eu não entendia nada. Não entendia nada que ele estava falando. Até que eu fui para a escola. Aí eu comecei a entender um pouco mais, né? E a vida vai passando, você vai vendo que você vai matando leões por dia. E acho que um ponto que você falou, que eu gosto também, né? A representatividade, ela é necessária ainda. Essa presença plural, coletiva, ela é muito importante. E a gente não pode esquecer que a gente entra num lugar, entram com a gente vários negros, e outros negros veem a gente ali, e eles pensam, isso é possível para mim. Se a gente pensar que a universidade é branca, gente, a universidade é branca. O que a gente estuda nos textos, a bibliografia que a gente lê, e aí a gente vai inovando, colocando Lélia Gonzalez, colocando Carla Cotirene, colocando Sueli Carneiro, né, Bell Hooks, Munanga, e a gente vai inserindo e vai correndo por dentro. A gente não pode perder a esperança que a gente vai correndo por dentro. E quando a gente vai sozinho, parece, eu gosto disso, né? A gente vai sozinho, mas a gente está indo com muitos dos nossos ancestrais. E eu fico pensando assim, as histórias que são contadas sobre nós são histórias muito doídas. Muito doídas. Um dia eu estava no trabalho, numa universidade particular que eu trabalhei, uma roda de professores falando assim, porque minha origem, meu avô italiano, alemão, e eu ouvindo aquilo, né, que meus avós, meus bisavós, tataravós vieram, isso aqui, eu fiquei olhando, pensando, né, assim, o que a gente tem, né, então, assim, eu fiquei pensando, naquele momento, assim, a minha família toda vem de um processo de escravização, de dor, mas a gente não pode esquecer que eles também vieram de um processo de resistência muito grande, de luta muito grande, há mais de 500 anos, que faz com que a gente esteja aqui. Né? Então, assim, acho que é uma luta constante. E as narrativas que a gente vai contando, eu acho que vale, porque na hora que aquelas pessoas ali falavam assim, meu avô era engenheiro, meu tio era isso, eu ficava pensando no meu pai, que era servente no fórum, da minha mãe, que trabalhava com sapato, depois foi trabalhar numa secretaria de escola. E aí, esses dias atrás, há muito tempo atrás, alguém me disse assim, não se esqueça da torta maravilhosa que a sua avó fazia, que a empadinha maravilhosa que ela fazia. E isso são histórias que eu tenho contado, das coisas maravilhosas dentro daquele contexto de muito sofrimento que os meus avós e bisavós faziam, do pouco que eu sei dos bisavós, dos tataravós. Eu acho que isso vai apontando para a gente essa possibilidade de esperançar, né, de ser utópico, de sonhar com um futuro diferente, pensando que dentro daquele contexto de muita dor, a gente resiste, a gente luta. Se a gente olhar como é que a população negra está lidando com a pandemia, que está na periferia, que está nos coletivos, que está nos morros, como é que ela está lidando com a periferia, como é que ela está lidando com a pandemia, a gente tem muito a aprender. Muito a aprender. Se a gente pensar como é que as empregadas domésticas,
os motoristas de ônibus estão resistindo, reinventando, dentro desse processo todo, que eles não podem parar de trabalhar, eu posso trabalhar aqui da minha casa, né, aula, orientação, defesa, como é que essas pessoas estão sobrevivendo, a gente tem muito a aprender. Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que nesse processo todo, é muito relevante a gente contar outras histórias também. A gente não esquecer do passado de dor, não esquecer de onde a gente veio, nunca. Mas a gente, com base naquele processo de dor, a gente pensar que mesmo na dor, os nossos ancestrais resistiram, se reinventaram, se aquilombaram, deram nó em pingo d'água, e nós chegamos aqui, fazendo muito também, dando nó em pingo d'água, né? E trazendo um grupo grande com a gente, porque é onde nós vamos, mais pessoas negras vão. Eu acho que isso, assim, quando eu vou para minha sala de aula, salas de aulas brancas, em que a gente entra, que os alunos, você entra pela primeira vez, o aluno te olha, pensa assim, quem que é essa pessoa? Você é a professora? Sim, eu sou a professora, né? E aí, professora, você tem certeza que isso não é uma pegadinha do primeiro dia de aula, um trote? E aí o aluno vê que você volta no outro dia, né? Ele vai falar, não, então não é um trote. É sempre pensar que a gente está ali e pode fazer uma diferença, não diferenças enormes, eu já não tenho mais esse sonho de grandes diferenças, mas que um aluno meu entenda que ele pode tratar o outro com mais amor, no sentido que a Bell Hooks traz para a gente, sabe? Com amor, com cuidado, com respeito, que ele, na hora em que ele vai lá atender um paciente, esse paciente é negro, que ele tenha sabedoria de pensar como é que é a vida daquela pessoa e que ele não tenha nojo de tocar naquela pessoa. Que ele não dê anestesia, pouca anestesia na mulher negra, porque ela é mais forte, né? Pode aguentar ter um parto e sofrer tantas violências. Né? Que na hora em que aquele engenheiro vai ali, que ele saiba que na hora que ele vai desapropriar aquele terreno que está cheio de uma população negra, você está falando de racismo ambiental? Tem que pensar sobre isso? Como é que faz? Então, assim, acho que o meu sonho para o futuro é ver toda uma população negra em espaços de poder. E para isso a gente tem que lutar muito. Todo dia, cotidianamente, a gente empurra o elefante, empurra de novo, e junta para empurrar, para que nós estejamos, né, em espaços de poder. Porque a gente precisa adentrar nesses espaços. A gente precisa ter dentro do executivo, do legislativo, do judiciário, pessoas negras que entendam desse cotidiano e não se deixar deslumbrar por esse poder, que eu acho que é um ponto muito importante. E não esquecer que a gente tem que mexer com a branquitude, tem que deslocar isso aí. As pessoas brancas, elas precisam saber como é que é ser aliada, não é só ser aliada, é pensar no privilégio que ela tem, de andar na rua e não ter seu carro parado e alguém perguntar para você, mas isso aí é seu? Desce, te revista diversas vezes. Então, acho que é importante, né, assim, e eu acho que a gente tem que mexer nesse contexto, tem que chacoalhar esse poder branco que está aí, contestar, ter aliados, mas saber que as pessoas brancas precisam entrar nessa luta, reconhecendo o nosso protagonismo, reconhecendo, e nós não estamos procurando salvadoras ou salvadores, nós não estamos procurando isso, nós não precisamos ser salvos. É aquela aliança, é uma parceria que vai até o fim, e que a pessoa branca tem que saber a hora que ela sai de cena, e que ela te dá apoio aqui. Porque, gente, muitas das vezes você está explicando um conteúdo, você precisa de um colega branco para ir lá e falar a mesma coisa que você disse, para legitimar o que você falou. Só daí você consegue fazer seu trabalho, isso é um absurdo ainda. Né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante, tem que contestar, né, todas essas coisas. E eu sempre acho que é por dentro, assim, muitas vezes na calada, no silêncio. Tem hora que a gente se expõe para uma luta mais pesada, tem hora que você vai corroendo, trabalhando no silêncio com os seus grupos, e na hora que a pessoa fez, já foi. Não tem como ela barrar determinados avanços. E a gente não vai regredir. Por mais que a gente esteja nesse governo que vai fazendo um retrocesso, a gente está aí, nos nossos campos diferentes, lutando de pouquinho, e levando com a gente um grupo grande também. Né? Assim, então, acho que o meu sonho de futuro é que a gente talvez possa ter, Dríade, momentos de paz. Momentos de paz, como esse que a gente está aqui, aquilombados, num momento de paz, que é a coisa mais gostosa a gente estar aqui nesse momento falando,
né? Então, assim, aprendendo. E acho que essa coisa da escuta que o Lázaro falou, ela é muito importante. A gente ter escuta. E eu acho que nesse processo todo, as pessoas brancas precisam ter escuta. E dói para elas escutar. Porque é muito fácil não escutar para a pessoa branca. Precisa escutar. E eu acho que a gente... E aí, eu acho que isso daí elas precisam resolver lá com elas, porque a gente tem uma outra luta aqui também, né? E é isso. Olha, vocês responderam um questionamento que eu ia fazer aqui, Opa, a cadeira caiu até, a cadeira... vocês responderam de uma forma linda, diferentemente, assim, é sobre... Como todos vocês estão vendo, são pessoas muito afetuosas aqui, né? É muito amor, muito carinho na fala. E como vocês sentiram, como vocês falaram, negros que somos, a gente carrega cicatrizes, dores, e com elas raiva e ódio, né? Mas vocês já responderam, porque um dia o Simas postou, o Luiz Simas, o professor, no Twitter, que falou, não, eu sou movido a ódio. A ódio aos preconceitos, a ódio às injustiças, o ódio me dá combustível, o ódio, a raiva. E de uma certa forma, acho que vocês responderam isso com as dores, mas com o movimento. Se vocês quiserem falar mais um pouquinho, e depois eu vou colocar uma pergunta, tá, Renata? Aliás, eu já vou colocar aqui. Renata, você pode colocar aqui uma pergunta sobre interseccionalidade. É da Júlia Ponciano. Na questão da interseccionalidade, gostaria de saber sobre como os sistemas de opressão podem se enquadrar nessa temática. Pode ser a Glenda? Começando? Ou... Naquelas, pode não ser a professora? Posso pular? Pode pular. Eu acho que esses sistemas de opressão, Júlia, eu acho que depende de como você vai entender a interseccionalidade, porque não é um conceito único, né? A gente tem vários conceitos de interseccionalidade. Então, dependendo do autor que você pegar, esses sistemas de opressão, eles vão se somando. Tem outras perspectivas que vão dizer que esses sistemas de opressão um vai sobrepondo ao outro. Tem uma outra perspectiva que vai dizer que esses sistemas de opressão vão se articulando. Eu estou vendo a palavra, mas ela não sai. É como se ele fosse se fundindo aos outros sistemas de opressão. Então, assim, o fato de você ser mulher é uma categoria, entre aspas essa palavra, negra é outra, então que raça se sobreporia a gênero. Uma outra perspectiva vai dizer que isso aqui se funde a isso aqui. Eu acho que tudo depende de como é que você vai olhar para o mundo, esses sistemas de opressão. A gente não pode esquecer que a gente está num país de diáspora, de colonização, que a questão racial é fundante. Então, ela sempre está ali, ela é fundante. As pessoas podem não querer olhar, mas ela está ali. Às vezes a pessoa olha só para gênero, ela olha só para sexualidade. Raça está ali, sempre. Então, e a gente pode escolher um eixo desses, ou 2 ou 3, para trabalhar, para você prestar atenção, né? Para você investigar, para você centrar mais força. Mas esses sistemas de opressão estão ali. É claro que a opressão para uma mulher negra não é o mesmo que para uma mulher branca, de forma nenhuma. Né? A gente não pode esquecer que a questão racial, que o racismo e tudo que vem, vamos pensar na questão da sexualidade também, junta aqui, ó, para essa mulher negra. Se a gente pensar numa mulher indígena, vai ser diferente. Se você pensar num homem negro, vai ser diferente. E aí você vai colocando essas categorias e isso possibilita a gente ver esses olhares. E há sistemas de opressão fortes aqui. Se nós considerarmos que o Brasil é um país racista na sua estrutura, que ele é construído nessa base escravocrata de servidão, de que o negro tem um lugar para ocupar e que é um lugar que não pode ser um lugar de destaque, por exemplo, a questão racial, na minha perspectiva, ela destaca aí, né, para a gente pensar. Não sei se te respondi. Eu acho que eu vou aproveitar, o tempo já estamos quase com 1h30, que coisa, que bonito. Eu queria fazer uma pergunta também para vocês todos. Como é que eu posso falar sobre isso? A coisa da imagem, assim, e do apagamento histórico. Um exemplo, assim, a Glenda chegou
comentar um pouco sobre isso. Uns amigos brancos, eles falam assim, o meu tataravô, lá na Idade Média, andava pelas ruas de Estocolmo, andava pela Viena. Eu não sei onde meus ancestrais em África andavam. Angola, não sei. Teve um apagamento para mim. Cortaram essa minha ligação de saber onde é a árvore genealógica. Na escravidão, também eu não sei. Teve um apagamento até de registros, né? E até mais recentemente, eu não tenho imagens da minha família, do meu avô, caminhando pela Belo Horizonte, minha cidade, ou pelo interior, na cidade do meu avô, no interior de Minas. Porque a gente não tinha câmera, né, de cinema, e depois não tem meus tios com a câmera Super 8. A imagem da foto, eu tenho uma imagem do avô, eu tenho uma que era meio cara, né? E aí só recentemente que a gente comprou uma câmera de videocassete. Então, eu queria perguntar essa questão da imagem, a imagem que nos falta nessa era de explosão da autoimagem com prospecção para o futuro. O que é ter essa imagem do negro, né, da negra, nesse momento aí em que a gente não tem as imagens ancestrais? É uma pergunta meio doida, né? Ou não? Não sei. Eu vou me retirar. Eu joguei e fui. Tchau, Renata, me tira. Não sei, estava aqui pensando, vou tentar começar aqui, porque quando você faz essa provocação, eu acho que essa imagem ela pode ser produzida de várias maneiras, não apenas na foto ou no vídeo, né? Eu acho que isso tem várias pessoas negras que estão se ocupando disso e que eu acho muito positivo, para falar alguma coisa assim que me dá esperança também. Quando eu vejo a literatura negra que vem sendo produzida, ou quando eu vejo Conceição Evaristo tão celebrada, é uma imagem que a gente está colocando no imaginário das pessoas, né? Quando eu vejo os nossos influencers negros, que inclusive sofrem com a falta de impulsionamento, né, das redes sociais, esse é um tema muito importante de ser discutido, né? Eles também estão contando uma nova história e estão criando um imaginário. Quando eu vejo assim, a Glenda, a turma lá de Minas Gerais, o Jefferson, a Viviane Ferreira, a Juliana Vicente, a turma que está fazendo cinema, estão criando outras perspectivas de mundo. Isso eu acho muito importante, essa criação de imagem. Mas não deixo de lamentar a gente não ter esses registros. E fico muito feliz quando eu vejo alguém se ocupando disso, desse resgate. Uma das coisas que eu mais sinto falta é de ter fotos da minha família. Eu não tenho. Assim, uma enchente que teve na casa da minha mãe, onde ela morava, apagou todas as fotos que a gente tinha juntos. Então, hoje em dia, eu tenho 3 fotos com a minha mãe. Minha mãe já é falecida há 20 anos. E é uma falta eterna. É uma falta eterna. Eu peguei uma fotinho, ampliei, coloquei ali, mas eu queria saber mais dela. É muito importante isso, né? O que é que a gente está falando aqui, eu acho? A gente está falando da importância da gente contar as nossas histórias. Eu acho que esse é um legado que a gente vai deixar para nossas crianças. A gente contar todos os dias. Quando você chega nos Estados Unidos e todos os dias se fala de Martin Luther King, em todos os lugares, num filme, numa rua, num feriado, numa lanchonete, você chega numa lanchonete e tem a cara de Martin Luther King. Isso é uma coisa tão importante e eu acho que a gente ainda não contou como merece ser contada a nossa história. Eu acho que, sei lá, a Lélia, o Milton Santos, tinham que estar no copinho da lanchonete, sabe? Eu acho que realmente tinham que estar, porque a gente vai criando uma formação, uma perspectiva de mundo. E aí vou acrescentar aqui um pouco o que eu falo sobre a literatura infantil que eu escrevo aqui. Não queria ser autorreferente, mas essa literatura que eu escrevo e que tem uma variedade temática. Eu tenho um livro que fala sobre os responsáveis de internet com personagem negro, tem um livro que fala sobre autoestima, tem um livro que é um dicionário, tem um livro que fala sobre sentimentos. Eu estou mostrando para essa criança negra que ela é protagonista do mundo também, que ela tem vários assuntos que a cercam e, ao mesmo tempo, eu estou mostrando também para as crianças brancas que o mundo não pertence somente a elas. É importante isso também. É um trabalho que é uma construção que a gente vai fazendo, né? Porque quando a sua mãe, Dríade, fala sobre essa não crença na paz, de que ela vai chegar, eu fico pensando que ela se constrói
também essa paz com esses pequenos flashes de esperança que a gente vai colocando, né? Eu acho que a paz total, eu também não sei se um dia vou viver. Acho que essa vida em sobressalto, que todos nós aqui vivemos, né? O tempo todo a gente está em sobressalto, alguma coisa alerta a gente sobre nossas dores. Isso é muito ruim. Mas esses pequenos flashes eu tenho buscado muito valorizar no meu dia a dia para ter saúde e continuar caminhando. E isso se transformar numa espécie de paz. Porque ela também é muito importante, né? As nossas vitórias, que às vezes parecem pequenas, mas que são vitórias diárias e que a gente vai se fortalecendo para continuar a caminhada, porque ela é longa e dura, mas se a gente não tiver esses pequenos momentos de paz, a gente desiste. E eu acho que desistir não pode ser uma alternativa na nossa vida. Alguém quer comentar mais sobre? Só falar que achei doido. Achei doido. É isso aí. Adorei a resposta, Lazinho. Adorei, Lazinho. Oh, Lazinho, eu li. Lazinho. Já tô íntimo. É meu nome. Gente, eu queria já chegamos a mais de 1h30. A conversa está deliciosa e eu queria já as considerações finais de cada. Mas não vou embora, não. Considerações finais, mas não vou embora. Eu vou ficar por aqui, tá? Considerações finais, eu quero ficar por aqui agora. Quem quer começar? Dríade? Naquela ordem de começo? Ou não, vamos dar uma folga para você, né? Glenda. Vai, meu crush. Eu acho que... Bom, primeiro eu quero agradecer, dizer que foi ótimo estar aqui nessa mesa, conversar com vocês. Eu acho que é muito importante para a gente da universidade sair dos nossos castelos, né? Colocam a gente em castelos de conhecimento e a gente, na verdade, não tem castelo nenhum. Acho que a universidade tem muito a aprender com o cotidiano dos outros espaços. Ela tem a ensinar, com certeza, mas ela tem que aprender. Ela tem que fazer muitas mudanças para a gente ter, para a gente sonhar um futuro com mais pessoas negras, nas universidades, como professoras, como reitoras. Isso assim, é um sonho que eu tenho, não para mim, claro, para os próximos, mas eu acho que a gente não pode, a gente tem sempre que esperançar e ser utópicos. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito duro, né? A gente vive sempre um momento muito duro, a gente está num contexto, eu vi aqui os comentários, né, da esperança. É um contexto que vai minando a esperança da gente todos os dias. A gente acorda, você recebe notícias vindo de tudo quanto é lugar. Você entra numa sala de aula, os seus alunos estão destruídos, não só pela pandemia, mas pela falta de muitas coisas que a pandemia trouxe, preocupados com a situação do país, e a gente, às vezes, sinceramente, você não sabe nem o que dizer. Tem dia que a gente não sabe o que dizer. E eu fico pensando muito na questão do amor, que a Bell Hooks fala, do autocuidado, do autoamor, e da cura que a gente tem que fazer com a gente mesmo, para a gente propiciar a cura também para os próximos, né? Um lugar de escuta, eu acho que a gente precisa ter muita escuta. Eu acho que a gente, para pensar nesse futuro negro, eu acho que a gente precisa de muita escuta. A gente precisa olhar para o nosso passado, pegando tudo de bom que foi feito, inclusive as dores, para a gente transformar isso no futuro. Fico pensando na fotografia que você falou, das fotografias, das memórias. Eu acho que faz parte da nossa história, inclusive explicar por que as nossas memórias são fragmentadas e a gente não conta a mesma história. Para a gente entender de onde viemos, acho que isso é muito importante. Mas acho que é muito importante a gente também ter várias fotografias, imagens e textos que circulam aí, trazendo a esperança, nos colocando em lugares de esperança, em lugares de amor, em lugares de pessoas merecedoras de estar aqui, de ocupar os espaços que estamos. Isso é difícil, isso exige muita mudança, eu acho que ela é lenta, mas eu acho que estamos conseguindo aos pouquinhos, né? Tem muito para ser feito, se a gente olha que nós somos 56% de uma população, mas estamos fazendo. E eu acho que a gente não tem noção dos efeitos dos textos que vamos contando.
Então, eu acho muito interessante, já vi rodas de conversa com crianças e professoras discutindo os livros do Lázaro. Já vi outras rodas de conversa com pessoas discutindo os textos da Mídia Ninja. E é muito importante todo esse trabalho, dos efeitos que isso traz, porque a gente não consegue prever os efeitos. E pensando assim, numa forma de esperança, eu acho que a gente precisa aquilombar, a gente precisa escurecer os espaços, a gente precisa fazer isso estrategicamente, e há momentos que para a gente recarregar as energias, a gente precisa recuar, respirar para seguir na luta. E esses momentos de paz, esses flashes de paz, eles são excelentes para a gente, porque a gente volta mais forte. Porque não há como retomar o passado e nos colocarem naquele passado, ou nos diminuírem, ou desumanizarmos. Eu acho que a gente já está aí mostrando que a gente não aceita mais isso. Eu acho que aqui nessa mesa, a gente fez vários ensaios de futuro e que com certeza vão me levar para a aula que eu tenho à tarde com mais esperança. Então eu quero, assim, agradecer. Porque, assim, todo dia é um dia. Né? Acho que a gente está todo dia é um dia. E a gente vai nessa luta, conhecendo pessoas novas e esperançando sempre. E utópicos e utópicas sempre. Para a gente continuar seguindo e desenhar futuros, assim, de muito amor para todos nós. Eu acho que é isso, assim. Vou assumir para deixar o Lazinho fazer a última, dar mais 5 minutos para ele pensar. Não, mas que responsabilidade. Termina você. Eu não quero ter essa mesa, não. Tá boa demais. Responsabilidade é grande. Tá bom, vai lá. Vai. Olha, eu quero só voltar que eu fui colocada como primeira nessa mesa e como última. Assim, a injustiça é grande, mas tudo bem, vamos lá, vai. Não é injustiça, não, é merecimento, porque você começa bem mesas e encerra bem mesas. Isso é um talento específico. Eu estava pensando aqui o que falar no final desse encontro tão especial que foi. Eu cheguei aqui sem esperar receber tanta injeção de ânimo e tanto acolhimento. Foi muito bom, foi muito importante para mim. Queria falar primeiro isso. Para mim, particularmente, foi muito importante escutar vocês. Então, muito obrigado, de verdade. Essa perspectiva de que tem caminhos me lembrou muito um encontro que eu tive com uma professora minha. Já contei isso algumas vezes, mas quando eu estava no 2º ano, escola pública, no Nilson Teixeira, minha mãe estava muito doente, né, e eu estava pensando em desistir da escola. Eu pensei, vou parar de estudar para me formar, vou trabalhar, preciso botar dinheiro em casa. E eu fui para a escola naquele dia, e a professora Idalina me viu quando eu cheguei, viu minha cara, ela já devia conhecer aquele olhar, né? E os educadores sabem, né? Quando estão atentos, sabem o que significa esse olhar. E ela perguntou assim, Lázaro, tá tudo bem? Eu falei, tá, professora, tá tudo bem. Ela falou, não tá bem, não. E eu sei que você tá pensando em fazer alguma coisa que não vai ser boa para você. Vou só te dizer uma coisa, não faça, porque tem caminho. Foi muito doido, né? Que sabedoria da professora Idalina, e que sabedoria ela dizer isso. Hoje, então, eu ouvi essa mesma coisa, tem caminho. Vocês me ofereceram uma alternativa aqui para esse momento tão duro que a gente está vivendo. Agradeço imensamente, espero que as pessoas que acompanharam esse papo também tenham se inspirado, sem fórmula, né? É um pouco isso que eu faço ali na minha pele, falar que não tem fórmula, mas que tem caminho e que a gente vai construindo o nosso futuro dia após dia. É no hoje, é no que a gente faz hoje, né? Para a gente parar de falar aquela frase de que o Brasil é o país do futuro e de que no futuro vai ter alguma coisa. Não, balela de futuro, é hoje. A gente tem que fazer hoje, se posicionar hoje, construir hoje, acolher hoje, abraçar hoje, fazer aquela ligação hoje, mandar aquele WhatsApp hoje, reclamar hoje, tentar melhorar hoje. O futuro é muito distante, dá para a gente fazer melhor agora, hoje. Então, obrigado e espero que todo mundo que assistiu esse papo também saia inspirado, como eu estou saindo. Bom, vamos lá, né? Em 2017, o Ninja fez uma rodada por algumas universidades do país, dando oficinas de comunicação e tal.
E dar oficina de comunicação em universidade é um desafio forte, porque universitários tendem a achar que eles já sabem bastante coisa. Quando você vai lá, principalmente quando você vai compartilhar conhecimentos da rua, o negócio fica estreito, né? Então você chega lá, aí tarará. Inclusive, geralmente, uma coisa, é muito doido isso, mas geralmente a primeira coisa que universitários me fazem quando eu vou lá explicar, oi, eu sou a Adri da Midianija, eu vim contar o case da Midianija e tal, é perguntar qual que é a minha escolaridade. Eu sou formada em quê? Porque existe um negócio de tipo, será que é jornalismo? Não, publicitária, não sei o quê. E eu não sou formada em nada. Eu não fiz faculdade. Então, na hora que eles me perguntam, querendo fazer uma piada interna de publicitário ou jornalista, eu falo, não, gente, eu fiz um semestre de história e tranquei para vir fazer a Midianija. Então, a minha formação é essa técnica. Mas por que eu estou contando isso? Porque a gente foi para uma dessas cidades dar esses cursos em Vitória. E aí, chegando lá em Vitória, dei a oficina e tal, tarará, mas a coisa legal foi que nessa época estava acontecendo as ocupações secundaristas e uma escola de ensino médio da periferia de Vitória estava ocupada e eles ficaram sabendo que a gente estava lá dando oficina nas escolas, nas universidades, e pediram para eu dar a mesma oficina nessa escola de ensino médio. E eu fui. Cheguei lá, super serelepe, porque agora eu ia falar com gente do ensino médio que estava mais aberta a ouvir e contar e falar mais coisas. E aí, primeiro que eu chego lá, e quem abre a escola que é trancada por dentro é uma mulher, ela era liderança, era uma menina negra de periferia, era liderança da ocupação, me fez um tour na escola, me mostrou os meninos varrendo as salas, os meninos cozinhando, não sei o quê, tinha botado ordem no negócio, né, basicamente. E daí a gente chegou na sala de aula para dar a oficina, quando a gente cheguei, e daí na hora que eu me reparei numa sala com pessoas de 13, 14, 15 anos, eu falei, vamos ouvir um pouco antes. Então a gente sentou e fiz uma roda. E daí eu fiz a famigerada pergunta, gente, me conta aí o que vocês, o nome de vocês, onde vocês são, e me conta o que vocês querem ser quando vocês terminarem o ensino médio. Gente, eu tinha terminado o ensino médio não muito tempo atrás, 5 anos atrás, eu estava ali nos 20 e tantinhos, sabe? Então, eu saí do ensino médio querendo ser professora de português nos Estados Unidos, eu queria ser jornalista, eu já estava me achando assim, super para frente, entendeu? Já estava me achando um negócio doido. Sento e ouço as pessoas de 13, 14 anos falando. A primeira menina que abriu a porta para mim me respondeu falando que queria ser astrofísica. Gente, eu não tinha ideia de que era astrofísica quando ela tinha idade, na idade dela. Até hoje eu não sei o que uma astrofísica faz, entendeu? Mas aquela menina me deu um tapa na cara, falando que queria ser astrofísica. Aos 13 anos, da periferia de Vitória. E essa menina vai ser astrofísica, entendeu? Se não for, é culpa do Estado. Então o negócio é, naquele momento, naquele lugar, eu tive um vislumbre de futuro. E nesse lugar aqui, a gente está construindo e tendo outros vislumbres de futuro. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é uma conexão com uma fala que o Lázaro fez na primeira rodada, que foi a partir daquela menina, porque ela quis ser astrofísica aos 13 anos na periferia de Vitória, eu me vi possível. Se ela pode ser astrofísica, eu posso reescrever a história do jornalismo brasileiro. Então é isso aí, gente. Então a gente está aqui fazendo os negócios. Esse é o rolê. Então eu peguei a experiência, a esperança dela e estou transformando na minha prática, e assim a gente vai reconstruir novos futuros possíveis, porque o futuro só é possível porque ele também será negro. É isso. Essas falas lindas de início, de final, uau! Para mim, a universidade é um lugar de encontro, mas é um lugar de encontro, assim como em outros lugares fora da universidade, de encontro, de saberes, de troca. E pensando só na universidade, a universidade não tem que estar de portas abertas para as pessoas, porque as portas pressupõem que existem paredes. A universidade não tem que ter porta nenhuma, não tem que ter parede. Acho que a sobrevivência da universidade, aí eu gosto tanto da extensão, é que a extensão é isso. E não é uma coisa colonizadora, o saber acadêmico vai chegar para você para te... Não, acaba as paredes e circulem.
só assim eu acho que, porque se não tiver isso, a universidade, falando só da universidade, ela se fossiliza naquela coisa assim, e fica, né? A universidade uns precisam dos outros, então eu acho isso bacana. Vou parar, porque eu acho que eu comecei bem e vou me enrolar no final. Eu quero agora chamar, para encerrar a live, a famosa Renata Soares, que eu sempre falo, mas nunca aparece. Renata Soares, se coloque aí. Você é a nossa diretora. Por favor. Eis a Renata Soares. Eu não esperava, hein? O Daniel, tô vendo que na carinha... porque tem um backstage aqui, eu consigo ver as... Daniel, cadê você, Daniel? Vamos aquilombar. Isso, Daniel. Eu não sei se ele tá com a câmera aberta. Daniel tá aí? É porque a gente vai encerrar, queria o Daniel também. Daniel chegou. Renata, eu não sei se ele tá com a... Eu quero dar um... Tô descongelando a imagem aqui. Tá bom. Ok. Daniel tá aqui. Eu queria dar um beijo em todos que nos ouviram, em todas que nos ouviram, em todos vocês, em todas vocês. Daniel, chegamos. Graciele. Renata, a palavra é contigo, até para encerrar, para dar o corta. Você que vai dar o final. Agora, tchau. Ai, gente, muito bom poder estar aqui com vocês. Eu tentei colocar aqui na tela os comentários, todo mundo encantado com a Brenda, com a Adriade, com o Lázaro, com o Mauro, Daniel, Graciele. Muito obrigada, gente, por essa mesa, foi lindo. E continuem aí acompanhando o festival, a programação também está incrível. E até sexta-feira a gente se encontra. Só para... Tem astrofísica às 5 da tarde, viu? Hoje. Isso. Uma mulher poderosa que ganhou o prêmio do Einstein, prêmio Darwin. Muito obrigada, gente. Uma ótima terça-feira a todos. Obrigado, gente. Até as próximas. Obrigada, gente. Obrigada. Até. Tchau.